Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. A mensagem que eu quero compartilhar com você hoje foi inspirada na mensagem que o presbítero Rafael pregou aqui na quarta-feira, de que ele pregava e eu lia o texto. As coisas saltaram aos meus olhos e eu entendi naquele momento que eu deveria organizar essas coisas, essas ideias, esses pensamentos para comunicar a vocês nessa noite. Então quero ler com você alguns versículos no capítulo 13 de Números e alguns versículos no capítulo 14 de Números. Nós vamos ler versículos saltados. Então me acompanhe aí, por gentileza, em Números capítulo 13, versículos 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Versículo 17, 18, 19 e 20. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Versículo 14, capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera se tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Versículo 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Versículo 21. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas, como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra. Aleluia! Glória a Deus. E essa é uma passagem bastante conhecida das Escrituras, porque recorta o momento na história do povo de Israel, em que o povo de Israel estava no Egito, o povo de Israel estava no deserto, tendo saído do Egito a caminho de Canaã, a terra prometida para onde o Senhor havia prometido
levar-lhes. E essa passagem contém algumas lições valiosas sobre a atitude interior correta que nos leva ao destino de Deus para nós. E eu quero aprendê-las com você hoje. Porque veja, Deus tem um destino para cada um de nós. Deus tem destino para cada um de nós. Algumas pessoas chamam destino de propósito, chamam destino de sinal, chamam destino de missão de vida, chamam destino de propósito de vida. Há muitos nomes diferentes para a mesma coisa. Mas o fato é que Deus nos criou a todos nós do jeitinho que nós somos, com o rostinho que nós temos, o corpinho que nós temos, a personalidade que nós temos, as inclinações naturais que nós temos, as habilidades que nós temos, para um propósito, para um destino. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. De antemão. Lá na eternidade, mesmo antes de nós existirmos, quando estávamos sendo planejados por Deus, Deus escreveu para cada um de nós um destino, um propósito. Se você é um filho de Deus pela fé em Jesus Cristo e está no seu reino, você não está nesse mundo a passeio. Se você é um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus e está no seu reino, você não existe por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um destino para a sua vida. Isso anima o seu coração, irmão? Talvez eu esteja falando para alguns de vocês aqui que já há algum tempo, se não necessariamente agora, num passado bem breve, talvez num passado distante mesmo, tenham lutado com essas questões interiores. Para que eu existo? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Será que Deus tem algo especial para mim? Será que Deus me criou para algo grande? Será que meu destino é viver uma vida comum, normal mesmo? Ou será que Deus tem algo a mais do que isso para mim? A menos do que isso para mim? Será que eu estou vivendo os meus dias de maneira plena, de maneira gloriosa? Para que eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos perguntamos essas coisas, já nos fizemos essas perguntas e já pensamos sobre isso. Sim ou não? Não é? Muito bem. Eu quero dizer para você que Deus tem um destino para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Você não nasceu por acaso, você não existe por acaso, você não está nessa terra, nesse mundo a passeio. Veja, todos nós, indistintamente, aguardamos a volta de Jesus, o nosso Senhor, e a terra prometida na qual nós viveremos com Ele para sempre e estamos em peregrinação nesta terra até este grande dia. Estamos voltando para casa e este é o destino final de todo filho de Deus. O destino final de todo filho de Deus. Cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quantos anseiam pela volta de Jesus? Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Tem dias que eu vejo os noticiários, tem dias em que eu estou lá debruçado sobre os livros, estudando, pesquisando e fazendo as minhas análises do tempo que a gente está vivendo. E eu fico pensando assim, Senhor, seria bom se eu voltasse semana que vem. Seria bom se eu voltasse logo, a gente fosse para e a gente estivesse na glória para sempre contigo. Porque do jeito que o mundo está, irmãos, a coisa vai de mal a pior. Você concorda comigo? Vai de mal a pior. E não se engane, não vai melhorar. Não vim como um profeta do caos hoje, mas eu quero dizer para você que não vai melhorar. Tanto quanto se aproxima a volta de Jesus, mais difíceis vão se tornando os tempos em que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que no fim dos tempos, as pessoas seriam como nos tempos de Noé, casando-se, dando-se em casamento, vivendo em absoluta depravação moral. E o que nós vemos hoje, o que nós ouvimos hoje, muito provavelmente o que acontece muito perto de nós, até mesmo dentro das nossas famílias, reflete esses tempos e esse coração pervertido, perverso, perdido, do ser humano rebelde, sem Deus,
E nós precisamos estar cada vez mais conscientes da volta de Cristo Jesus, cada vez mais presentes para a iminência dessa volta e cada vez mais desejosos de que Jesus volte mesmo. Amém? Não porque queremos fugir, mas porque amamos o nosso Senhor. Não porque queremos fugir desse mundo, mas porque amamos o nosso Senhor e queremos nos encontrar com Ele definitivamente. Digo que não porque queremos fugir desse mundo, exatamente porque todos nós temos um propósito. Todos nós temos um destino de Deus para esse tempo. Todos nós temos um destino de Deus para o nosso tempo de vida, para o nosso tempo de existência nesse mundo. E até que Cristo volte, devemos viver empenhados em conhecer esse propósito, esse destino, e entrar nele, viver nele, para a glória de Deus, para que Deus cumpra em nós toda a sua vontade, para que Deus cumpra em nós todo o seu desígnio, para que sejamos quem Ele nos criou para ser de fato, e vivamos a vida que Ele planejou para nós. Você deseja isso, meu irmão? Então nós não queremos fugir desse mundo, queremos que Cristo volte, mas não queremos fugir desse mundo, porque as coisas vão de mal a pior. Queremos viver todos os nossos dias, os dias que, como disse Davi, eu vou ler essa passagem com você, foram ordenados pelo Senhor para nós, plenos, presentes, atentos, vigorosos, fortes, animados, fazendo valer cada minuto, cada segundo de vida que o Senhor nos dá, para que o seu nome seja glorificado através de nós, para que Cristo seja visto através de nós. Isso é o que nós desejamos definitivamente, embora estejamos todos aguardando o nosso destino final. Por quê? Porque enquanto nós aguardamos este grande dia, o dia do nosso destino final, nós estamos no curso que nos levará ao propósito de Deus para cada um de nós aqui, como uma expressão e um testemunho do que nos aguarda além. Estamos nos tornando quem Deus nos criou para sermos. E este é o destino preliminar de todo filho de Deus. Antes do nosso destino final, deveremos chegar ao nosso destino preliminar, que é exatamente o nosso propósito de vida, que é exatamente o lugar e a ocupação especial de Deus para nós nesse mundo, onde nós deveremos viver todos os nossos dias com esse profundo senso de significado, de sentido, e na convicção de que estamos vivendo a nossa vida para a glória de Deus, gastando os nossos dias para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo 139. O povo de Israel tinha um destino. Canaã era o destino do povo de Israel. E o povo de Israel estava no deserto, tendo saído do Egito, a caminho do seu destino, a caminho da terra prometida. E nós também estamos peregrinando nesse mundo, a caminho do nosso destino final, mas antes do nosso destino final, se dará na consumação final de todas as coisas, quando Cristo voltar, nós ainda deveremos encontrar o nosso destino preliminar. Veja só o que o salmista Davi diz sobre isso no Salmo 139. Salmo 139, versículo 13, 14, 15 e 16. Davi diz assim, olha, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Versículo 16, leia comigo de novo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você ainda era um embrião. Todos os dias determinados por Deus para a sua existência nesse mundo foram escritos no livro da vida. Planejados por Deus e registrados por Deus no livro da vida. Não é maravilhoso, irmão?
Versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Pelo caminho eterno. O caminho eterno é esse de que Davi está falando aqui. O caminho do nosso destino, o caminho do nosso propósito. O caminho que nos leva a viver todos os dias determinados para nós e registrados pelo Senhor no livro da vida, antes mesmo que o primeiro deles viesse a existir. Esse é o caminho eterno de que Davi fala. Agora vá lá para o final da Bíblia, em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. Apocalipse 20, 12 e 13. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Só o 12, vou ler o 13 não. Pegou aqui, olha. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Corroborando o que Davi disse no Salmo 139, João, na visão, na sua visão escatológica, na sua visão do fim dos tempos, viu o dia do julgamento de todos os homens. E diante do trono de Deus, onde todos os homens serão julgados, haviam dois tipos de livros abertos. O livro das obras e o livro da vida. O livro da vida é o livro de que Davi fala no Salmo 139. Todos os meus dias, determinados pelo Senhor, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse é o livro da vida. O livro da vida de que Davi fala e de que João fala também. E o livro das obras, que é o livro que registra a vida que estamos vivendo aqui e agora até a volta de Cristo. Tudo que nós fazemos, as escolhas que fazemos, as decisões que tomamos, as escolhas que fazemos, os caminhos que seguimos, o que construímos, o que deixamos de construir, o que empreendemos, o que deixamos de empreender, os rumos que damos à nossa vida, tudo isso está sendo registrado nos livros das obras. E no grande dia do Senhor, os livros das obras serão confrontados com o livro da vida. Segundo o que está escrito no livro da vida e no livro das obras, nós seremos julgados pelo Senhor. Quer dizer que quando nós estivermos diante do Senhor, o Senhor vai abrir lá o livro das obras e vai dizer, muito bem, você fez isso, aquilo, outro, fez essa faculdade, trabalhou aqui, fez assim, serviu a igreja, e pá, deixa eu ver o livro da vida aqui, ó. Bom, o que eu planejei na eternidade para você foi isso, vamos ver. Está batendo? A conta está fechando? Obviamente eu não me atreveria a dizer se isso tem a ver com a nossa entrada definitiva no reino dos céus ou não. Mas certamente isso tem muita importância para o Senhor. Não fosse importante para o Senhor, não estaria registrado na Sagrada Escritura. Então veja, nós precisamos entender que o único lugar de satisfação e realização plenas, o único lugar onde nós encontramos esse senso profundo de significado, de significância, de realização, é o que nós sempre chamamos, e certamente você já ouviu essa expressão, de o centro da vontade de Deus. Você já ouviu isso? O centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar do nosso destino. O centro da vontade de Deus é o lugar do nosso propósito. O centro da vontade de Deus é o motivo e a finalidade porque Deus, na eternidade, planejou nossa existência. Já estava no plano de Deus
escrito no livro da vida, escrito no meu livro da vida, que eu seria pastor e que eu seria pastor dessa igreja em 2017. E aí quando eu olho para trás, vejo todo o meu background, vejo toda a minha vida de trás para frente, eu começo a encontrar sentido nas coisas que me aconteceram, eu começo a encontrar sentido nas experiências que eu vivi, eu começo a encontrar sentido nas portas que foram abertas para mim, nas que foram fechadas para mim. Eu já quis ser um montão de coisas, irmãos. Já quis ter um montão de carreira. A única que eu não queria era a carreira de pastor. E eu dizia para todo mundo, a última coisa que eu vou ser na vida é pastor. E pastor de igreja, nem me fale nesse negócio. Filho de pastores, cresci conhecendo as dores, os dissabores, as alegrias e as tristezas do ministério pastoral. E eu dizia para mim, não quero isso para mim, não quero esse negócio para mim. Mas naquela altura eu não sabia que Deus já estava me guiando na minha peregrinação, me proporcionando experiências, me dando o material necessário através do qual eu deveria trabalhar para chegar no meu destino, no meu propósito. Me tornei pastor em 2011, em 2017 me tornei pastor de igreja. Então veja, quando nós entregamos o controle absoluto das nossas vidas nas mãos do Senhor, desejamos profundamente e de verdade viver uma vida para a glória do seu nome, Ele nos guia ao nosso propósito, Ele nos guia ao nosso destino. Porque houve um tempo na minha vida que eu disse, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero. Mas se o Senhor quer, eu topo rever os meus desejos. Se o Senhor quer, eu topo refazer os meus planos. Porque eu sei que o que o Senhor quer para mim é melhor do que eu quero para mim. Então está tudo bem. Houve um tempo na minha vida em que eu comecei a aceitar instintivamente, essas aspas, né? Que foi por obra do Espírito. Comecei a aceitar o meu destino, comecei a aceitar o meu propósito. No fim, eu já estava desejando o meu propósito, já estava desejando o meu destino. E assim é com cada um de nós. Seu propósito, seu destino tem a ver com as suas inclinações naturais, tem a ver com as expressões da sua personalidade, tem a ver com os sonhos dos quais você não consegue se livrar, tem a ver com as suas experiências de vida somadas até aqui, tem a ver com todas essas variáveis que muitas vezes passam batido diante dos nossos olhos, mas não devem, precisam ser observadas e observadas de perto, porque elas vão configurando esse lugar onde nós chegamos e dizemos, uau, foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que Deus me criou. Deus me criou para esse tempo, Deus me criou para esse lugar, Deus me criou para essa hora. Faz sentido, irmão, o que eu estou falando para você? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente vai entender na história que a gente leu, em Números, o que isso significa a partir das lições que essa história nos ensina. Então veja, nós encontramos o nosso lugar e a nossa ocupação singulares nesse mundo, nosso destino preliminar, enquanto nós aguardamos a Jesus que consumará todas as coisas em nosso destino final. E é assim que nós devemos viver os nossos dias nesse mundo. Pela fé que age agora para a esperança do que virá amanhã. Nós agimos pela fé agora no caminho que Deus abriu para nós, no caminho que estamos vivendo os nossos dias. Na esperança que Ele está nos guiando ao lugar do nosso propósito, ao lugar do nosso destino. Veja, eu não quero dizer aqui, irmãos, não estou dizendo aqui que todos vocês precisam ser grandes e fazer coisas grandes e viverem vidas extraordinárias. Não, não, não. Talvez o propósito e destino de alguns aqui seja ser dono de casa, um pai de família exemplar, seja educar os seus filhos no temor do Senhor, seja ir para o mercado de trabalho como um contador, um médico, um engenheiro, um advogado, professor, profissional liberal, seja ter o seu próprio negócio, se tornar um pregador, abençoar muitas pessoas, abençoar muitas famílias. Cada um de nós tem um propósito, cada um de nós tem um destino. E nós precisamos estar atentos às oportunidades, às portas que se abrem, às portas que se fecham e aos outros caminhos que Deus abre para nós, que nos levarão ao nosso destino. Então não se trata aqui de
viver uma vida extraordinária e fazer coisas extraordinárias, fazer coisas grandes demais. Não, não, não. Se trata de vivermos a nossa vida, de encontrarmos o nosso propósito, o nosso destino. Não existe propósito ou destino certo ou errado. Existe o seu propósito, existe o seu propósito. Existe o meu destino, o seu destino. Amém, irmãos? Amém? Voltando lá para Números. Enquanto você abre aí, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz assim: porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a sua boa vontade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de acordo com a vontade de Deus para nós, Ele mesmo deposita em nosso coração certos desejos, Ele mesmo deposita em nosso coração certos sonhos, e com eles a capacidade de realizá-los para a glória do seu nome. Eu me lembro de uma vez que me perguntaram assim, Daniel, como é que eu posso ter certeza de que o sonho é um sonho de Deus, ou é um sonho meu, ou é coisa da minha cabeça, ou é só uma vontade, um desejo do meu coração? Eu falei, cara, não despreze a sua vontade, o desejo do seu coração, não. Isso pode ser importante para apontar para o seu destino, para o seu propósito. Mas um sonho de Deus, ou um desejo de Deus, é um sonho, um desejo do qual nós não conseguimos nos livrar. Você entende? Deixar isso para lá, não vou fazer esse negócio não. Ah, não vou pensar mais nisso não. Ah, isso aqui já tentei um montão de vezes, não deu certo. Então, eu acho que isso aqui é grande demais, eu acho que isso aqui é fabuloso demais, isso aqui é extraordinário demais para mim. Eu não tenho as condições, eu não tenho os recursos, não, vou deixar isso quieto. Deixa isso para lá. Passam 6 meses, 1 ano, 2, você se vê envolto naquele sonho de novo, pensando como é que você pode realizar aquilo, fazer aquilo acontecer. Já aconteceu com você, irmão? Não estou falando para ninguém que sonha, que vocês não sonham não, gente. Pelo amor de Deus, vocês não estão sonhando não? Vocês estão dormindo e apagando que nem pedra, então tem que sonhar, minha gente. Ué. Aí você, depois de mais algum tempo, você começa a sonhar com aquilo de novo, a pensar naquilo de novo. Aí você tenta se livrar daquilo, você não consegue, depois você se vê. Pode ser um forte indicador de que você está sonhando um sonho de Deus. Então veja só, no capítulo 13, no versículo 1, que nós lemos aqui em Números, a Bíblia diz: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia o líder de cada tribo dos seus antepassados. No caminho do nosso destino, a primeira coisa que nós precisamos estar dispostos a fazer, se o que nós desejamos é chegar lá, se o que nós desejamos é encontrar o lugar do nosso propósito e ver uma vida para a glória de Deus, repleta de significado, de significância, seja lá o que for, seja lá qual for o seu propósito, o seu destino, é reconhecer a terra. Reconhecer a terra. Agora veja, o texto que nós lemos diz que Moisés enviou os espias para reconhecerem. O que é reconhecer, irmãos? Reconhecer é conhecer de novo algo que já foi conhecido. Reconhecer. Nós só reconhecemos o que previamente já foi conhecido. Por isso nós precisamos buscar ao Senhor dos destinos, a revelação daquele que é o nosso lugar e a nossa ocupação neste mundo. Em seguida, nós devemos interagir, observando e identificando os sinais à nossa volta, de acordo com as referências dele e não de acordo com a nossa vontade apenas. Porque, como eu disse, a nossa vontade pode ser um sinal, mas nunca um sinal definitivo de qual é o nosso propósito, o nosso destino. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, é reconhecer a terra. Orar a Deus sobre isso. Orar a Deus sobre isso. Senhor, está tudo ok? Ok, eu estou vivendo a minha vida de acordo com os teus planos. A minha vida está de acordo com o que o Senhor escreveu no livro da vida a meu respeito? Está demais? Pouco? Senhor, me mostre quais são os teus planos para mim. Me mostre qual é a tua vontade para mim. Me mostre, Senhor, onde e como os meus dias
terão sentido e significado plenos, e eu saberei com toda certeza, com toda a convicção de que eu estou vivendo os meus dias como eu deveria vivê-los mesmo, de acordo com o que o Senhor planejou para mim. Reconhecer a terra, orar, orar. Observar os sinais, observar as indicações, observar, irmãos, é como se um quebra-cabeça fosse montado, sabe? A sua história de vida, os testemunhos, as conquistas, as derrotas, as portas abertas, as portas fechadas. Eu não quero encher o saco de vocês falando da minha vida, mas como eu falei que eu não queria ser pastor e acabei me tornando pastor, depois que eu aceitei me tornar pastor em 2011, depois que em 2017 eu aceitei me tornar pastor de igreja, comecei a fazer uma recapitulação da minha vida e eu me lembrei, irmãos, que em 2002, com 18 anos, 18 ou 19 anos, eu não lembro, quem é bom de matemática me ajuda aí, vou fazer 40 esse ano. Eu me lembrei que com 18 ou 19 anos, em 2002, eu fui morar na Alemanha e morei um ano lá, pastoreando uma igreja em plantação. Emerson foi para lá também. Não fomos juntos, acabamos não ficando juntos lá, né? Nos encontramos lá por pouco tempo. Eu me lembro que, irmãos, com 18, 19 anos, eu tive que aconselhar um casal que estava querendo se separar, sem nunca ter nem namorado. Como é que faz isso? Tinha que pregar para pessoas muito mais velhas que eu, de outra cultura, outras histórias de vida. Tinha que dirigir louvor, citar, orar pelas pessoas. Com 18, 19 anos, irmãos. Podia estar estudando para fazer uma prova para um concurso público, podia estar fazendo qualquer coisa, podia estar entrando na faculdade. Mas eu estava do outro lado do mundo, pastoreando pessoas. Você vai somando, você vai somando esses eventos, e você vai percebendo que ao longo da sua trajetória, Deus vai te dando sinais. Deus vai te dando sinais, Deus vai fazendo apontamentos, Deus vai guiando a sua vida e Deus vai te colocando em circunstâncias, te tirando de outras, abrindo portas, fechando portas, promovendo experiências. Você precisa espiar a terra, você precisa reconhecer a terra, você precisa ir fazendo a conta, você precisa ir percebendo isso. Sabe? Porque senão há um grande risco a que todos nós acabamos nos expondo, que é o de perder o tempo de viver. Pior do que morrer é perder o tempo de viver, que você morre, acabou. Acabou, morreu. Quando você perde o tempo de viver, é como se você tivesse morrido, mas ainda não te contaram, ainda não fecharam o caixão. Você está vivendo assim, sem propósito, você está vivendo a sua vida assim, à toa. Empurrando os seus dias com a barriga. Sem sonhar, sem desejar, sem ambicionar nada, sem quer se importar se a sua vida está agradando a Deus, se você está vivendo para a glória de Deus, se você está sendo o melhor marido que você pode ser, a melhor esposa que você pode ser, o melhor pai que você pode ser, o melhor patrão que você pode ser, o melhor ministro que você pode ser. Eu durmo e acordo com essa perturbação santa na minha cabeça. Senhor, não me deixe ser um pastor. Eu vou falar para vocês do jeito que eu oro, do jeitinho que eu oro. Eu falo assim, Senhor, não me deixe ser um pastor para nada. Não me deixe ser um pastor para nada, Senhor. Eu não quero ser um pastor qualquer. Não quero fama, não quero glória, mas só quero saber que eu estou sendo um pastor segundo o teu coração. Que eu estou cumprindo o meu propósito, que eu estou caminhando para o meu destino do jeito certo, como o Senhor quer. Então a gente precisa observar, inspecionar a terra, reconhecer a terra. Experimente fazer uma viagem no tempo. Experimente revisitar suas experiências de vida, experimente revisitar os momentos mais marcantes da sua vida, experimente revisitar os momentos da sua vida em que você disse para si mesmo, uau, que maravilhoso estar vivendo isso aqui, como eu queria que esse momento fosse eternizado. Revisite a sua história, revisite os eventos da sua vida em que você se sentiu pleno, em que você se sentiu conectado ao mundo, aos céus, em que você se sentiu conectado consigo mesmo, em que você percebeu Deus usando a sua vida, em que você percebeu que as pessoas à sua volta eram abençoadas pelo simples fato de você estar ali. Reconheça a terra, irmão. Reconheça a terra. Ore ao Senhor e reconheça a terra. Amém? Ore ao Senhor. Peça ao Senhor revelação do seu propósito, do seu destino. Mas reconheça a terra. Reconheça a terra. Observe. Olhe e observe. Preste atenção. Amém? Amém, igreja? Segunda coisa, capítulo 13, versículo 2.
novo. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Olha só o que Deus diz para Moisés. Moisés, eu estou pedindo para você enviar esses caras para reconhecer a terra. Não é a terra que eu darei, é a terra que eu dou. Eu dou. Está dado. E aqui é importante a gente entender a diferença entre ter e possuir. Eu posso ter sem possuir. Você entende isso? Por exemplo, usei muito esse exemplo aqui durante a escola de vida. Pegava minha carteira assim, falar de prosperidade, eu falava assim, olha, vamos supor que nessa carteira aqui tem um cheque com $1 milhão. E eu digo assim para você, olha, essa carteira está aqui, Guti, eu não quero mais essa carteira não. Tá? Tô dando ela para você, pode pegar aí. Eu não entrego ela na sua mão, bota aqui, ó. Pega ela aí, não quero mais não. A carteira já é dele? O que vocês acham? Hã? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Sim e não. Já é dele por direito, mas ainda não é dele de fato. Ele já tem a carteira, mas ele ainda não possuiu. Ele já tem porque eu já disse que é dele, mas ele ainda não possuiu porque ele não pegou. Então Deus disse para o povo de Israel, olha, eu dou a terra é de vocês. Moisés, mande os caras para lá, para eles espiarem, reconhecerem a terra que eu dou. Então veja, eu estou dizendo aqui que Deus tem um propósito para a sua vida, um destino para a sua vida. Ele é seu, ele está desenhado para você desde que você era um embrião, segundo as palavras de Davi. Está certo, está tudo certo, está escrito no livro da vida. Agora você precisa possuir isso. Amém? Você precisa possuir isso. E eu, honestamente, irmãos, não sei com toda a certeza do meu coração porque eu estou pregando essa mensagem hoje. Porque eu estava o tempo todo pensando na mensagem para falar da promessa, né? Deus tem promessas para nós e coisa e tal, e parará. Mas eu não consegui desenvolver a mensagem nesse caminho. Só consegui desenvolver a mensagem nesse caminho. Então pode ser que eu esteja falando para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Se você é esperto, se você é inteligente, pensa que essa mensagem não é para você, pega essa mensagem, ouça essa mensagem, entenda essa mensagem, porque logo, logo ela pode servir a você também. Então, olha só, a gente tem, mas não possui. Por quê? Porque para possuir a gente precisa fazer um esforço, para possuir a gente precisa se levantar, para possuir a gente precisa se movimentar, para possuir a gente precisa interagir, para possuir a gente precisa estar atento, a gente precisa ter reconhecido a terra, a gente precisa trabalhar por isso, a gente precisa se esforçar. Então, seu destino está desenhado, seu propósito está desenhado, está pronto. Agora você precisa possuir isso. Isso não cairá no seu colo. Talvez, irmãos, talvez isso tenha pouca importância para você. Para mim, tem a máxima importância que poderia ter. Porque desde o dia em que eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela nunca mais saiu da minha cabeça. Pior do que morrer é perder o tempo de viver. Quando eu vi essa frase, quem disse essa frase foi o pastor Paulo Borges Júnior, da Igreja Sal da Terra, em Goiânia, e ele disse assim, olha, você pode viver uma vida inteira sem sentido, sem significado, você pode viver uma vida inteira. Você pode ter vivido uma vida inteira sem... Como diziam meus avós, sem feder nem cheirar. Fede nem cheira. Você pode viver a vida inteira assim. Isso é pior do que morrer. Então viva antes que você morra. Você só pode viver antes de morrer se você encontrar o seu destino, o seu propósito. Se você... eu nasci para isso. É isso que eu vou fazer. E eu não estou falando... Isso aqui daria uma mensagem para 3 dias. Eu não estou falando do que você faz para trabalhar. Não estou falando do que você faz para viver, não, irmão. Para pagar suas contas, não. Tem nada a ver com o que você faz para pagar suas contas. Pode ser que a sua vocação se torne a sua profissão, mas não necessariamente deve se tornar a sua profissão. Pode ser que o seu propósito, seu destino, te renda algum dinheiro ou não. Aliás, o seu propósito, seu destino é aquilo que você faria se fosse preciso pagar para fazer. É aquilo que você faz apesar do dinheiro e não por causa do dinheiro.
Se taxassem a atividade pastoral, se o Estado taxasse a atividade pastoral, eu pagaria para ser pastor. Há anos atrás eu não pagaria não, deixaria para lá. Que bom que foi proibido. Mas depois que eu aceitei meu destino, meu propósito, eu pagaria. Entende? Então o seu propósito, seu destino, irmãos, é aquilo que você faz apesar do dinheiro. Estou falando desse lugar, estou falando desse tempo, estou falando dessa ocupação, estou falando dessa coisa que pulsa lá dentro e você sabe que aquilo que está pulsando lá dentro é o seu propósito. É o motivo pelo qual Deus criou você. É o motivo por que você existe. Você já parou para pensar por que você existe agora? Por que você vive agora, nesse tempo, nessa geração? Por que você não nasceu no século passado? Por que você nasceu agora? É um propósito de Deus para isso. Plano de Deus para a sua vida. Então você precisa possuir, irmãos. Todos nós temos um destino de Deus escrito no seu livro, lá na eternidade, para uma vida plena de sentido, plena de significado, e descobri-lo e possuí-lo é o nosso dever e também a nossa responsabilidade. Fazemos isso vivendo atentos e presentes ao passo em que nós reconhecemos a terra que o Senhor nos deu. Não é sobre ficar orando e esperando que o nosso propósito, nosso destino caia no nosso colo, mas é sobre trabalhar com o Senhor, nos movermos nele e com ele a partir da sua palavra, dos seus referenciais, da sua promessa. Reconheça a terra que o Senhor já te deu. Possua a terra que o Senhor já te deu. Amém? Capítulo 13, versículos 27, 28 e 29. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, ó, a terra é boa. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hetitas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Olha só, irmãos, o relatório dos espias que foram lá reconhecer a terra. Eles viram a terra é boa, mas tem muito impedimento para entrar lá. Acho melhor a gente desistir desse negócio. Tem gigante, é difícil, o terreno é espinhoso, vai dar muito trabalho, tem guerra para guerrear, acho que é melhor deixar esse negócio para lá. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que nós precisamos ter cuidado com quem está à nossa volta, reconhecendo a nossa terra conosco. Porque ao longo do caminho sempre haverão aqueles perto de nós que nos desencorajarão e que tentarão nos persuadir a desistir daquilo que cremos estar ouvindo de Deus. Aqueles que tentarão nos desencaminhar do nosso destino. Enquanto nós reconhecemos a terra, nós devemos estar atentos às pessoas à nossa volta. Precisamos estar atentos às pessoas que acessam o nosso coração, que acessam a nossa intimidade, que acessam a nossa história, que acessam os lugares mais escondidos da nossa alma. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Salomão disse em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. É sua responsabilidade guardar o seu coração. É minha responsabilidade guardar o meu coração. O seu coração, o meu coração não pode ser uma terra exposta, onde qualquer pessoa entra e sai, mexe aqui, mexe lá, opina aqui, opina lá, fala como tem que ser, como tem que deixar de ser. Guarde o seu coração, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Porque do mesmo lugar de onde sai a vida, é o lugar por onde a morte entra. Então você precisa guardar as portas do seu coração. Guarde as portas do seu coração. E nesse caminho de reconhecer qual é o sentido dos seus dias nessa terra, irmão. Esteja atento às pessoas à sua volta, especialmente aqueles que querem te desencorajar, te desestimular, te colocar para baixo. Olha, irmãos, eu recomendo fortemente não que você faça acepção de pessoas no sentido literal da palavra, mas a que você observe bem as pessoas com quem você compartilha o seu coração, com quem você compartilha os seus sonhos, os seus projetos, as suas ambições, aquilo que você quer construir, aquilo que você quer fazer, empreender, aquilo que você quer realizar, aquilo que você acredita que fazendo, Deus será glorificado, pessoas serão abençoadas. Porque sempre haverão aqueles que dirão: se deixa isso para lá, não faz isso não. Tem gigante, tem guerra para guerrear. Quem você pensa que você é? Você acha que você é melhor que eu, melhor que qualquer outro, melhor do que qualquer outro à frente de você na fila? O que você está achando da sua vida? O que você está pensando que você é? Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado. Você entende isso?
Cuidado. Porque se você não estiver guardando o seu coração, esse desencorajamento entra. Esse desestímulo entra. E você vai ficando murcho, para baixo, chateado, você vai começando a abandonar. Você vai começando a abandonar os sonhos, os projetos, você vai começando a perder de vista os sinais que Deus já estava até te dando. As indicações que Deus já estava até te dando, você vai deixando isso para lá. Então você precisa observar bem as pessoas à sua volta que estão espiando a terra com você. Por quê? Porque no versículo 13, capítulo 30, a Bíblia diz que Caleb fez o povo se calar. Você precisa aprender a calar a voz de quem te desencoraja a possuir a sua terra. Você precisa aprender a calar a voz daqueles que desencorajam você de possuírem o seu destino, o seu propósito. Você precisa aprender a calar a voz daqueles que te desestimulam, daqueles que te puxam para trás, daqueles que dizem coisas de você, daqueles que dizem coisas de você que não são verdades, ou que não são as verdades que Deus diz sobre você. Você é um filho amado, você é um filho empoderado, o Espírito Santo está em você, você foi redimido, você tem a palavra de Deus, você está numa família de fé, você é a igreja de Cristo, você tem autoridade espiritual, o nome de Jesus foi confiado à igreja, você é a igreja, você é o corpo de Cristo. Você não é pouca coisa, irmão. Você não é pouca coisa. Você está no reino de Deus, o reino de Deus está em você. Você é parte do plano e do propósito de Deus de redimir todas as coisas, e Ele está contando com você, Ele está contando com o seu esforço, com o seu trabalho, com as suas habilidades, com o seu empenho, com os seus sonhos, com os seus objetivos, com as suas ambições na vida. Ele está contando com a produção das suas mãos. Jesus disse: o meu Pai é glorificado em que vós deis muitos frutos. A nossa frutificação glorifica a Deus, mas não qualquer frutificação, uma frutificação que faça sentido. Uma frutificação que tenha a ver com quem Deus nos criou para ser, com aquilo que Deus nos criou para fazer, com aquilo que Deus escreveu no livro da vida sobre nós, com aquilo que Deus viu em nós quando nós ainda éramos um embrião. É essa frutificação que faz sentido. Então cale a voz daqueles que te desestimulam, daqueles que te desencorajam. É o nosso dever protegermos as palavras que o Senhor nos dá sobre o nosso destino, sobre os nossos caminhos. É nosso dever calarmos a voz de quem nos desencoraja a possuirmos a nossa terra, o nosso destino. Fazemos isso conservando uma disposição interior firme e pronta para avançar e prosseguir. Uma disposição firme e pronta para avançar e prosseguir. Capítulo 14, versículo 1 ao 4. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor nos está trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. No caminho do nosso destino, nós também precisamos aprender a lutar contra uma percepção negativa dos acontecimentos à nossa volta. Porque em Romanos 8, 28, a Bíblia diz que o Senhor trabalha por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Não só as coisas boas que nos acontecem, mas também as coisas ruins que nos acontecem. Não seremos felizes o tempo todo. Não sorriremos o tempo todo. Sofreremos, teremos de lidar com dores, com decepções, frustrações, perdas, lutas, guerras, batalhas interiores. É líquido e certo, irmãos. A vida cristã não é uma vida mar de rosas. Você já me ouviu falar isso aqui? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós viveremos dias maus. Sim, nós viveremos dias maus. Mas Deus está trabalhando, mesmo através dos dias maus, para nos levar ao fim que Ele planejou para nós. Para nos levar ao nosso propósito, para nos levar ao nosso destino. Ele está trabalhando, irmãos. Ele tem esse poder, ele tem essa capacidade. Sabe aquela expressão que a gente usa: pega o limão que a vida te dá, faz uma limonada, irmão? Deus é expert nisso. Deus melhor que ninguém sabe fazer isso. Eu sei que vocês já tiveram essa experiência. Sabe, uma aparente derrota agora. Aliás, uma derrota, não só aparente, mas uma derrota mesmo.
Uma derrota agora que te faz assim ficar sem entender muito bem o que está acontecendo. Depois de algum tempo, uma outra coisa acontece. Uma vitória vem. E você se lembra que aquela vitória, para que aquela vitória viesse, foi preciso você ser derrotado lá atrás. Você lembra então, faz sentido aquela derrota, aquela queda faz sentido para esse lugar que Deus me trouxe. Você se lembra disso? Você se lembra desse dia que você caiu e você falou assim, pô, agora acho que não deu certo, acho que Deus não ouviu minha oração, acho que Deus não está mais comigo. Depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, alguma coisa tão maravilhosa acontece, você lembra assim, então foi por isso que eu caí. Tinha que ter dado errado lá para dar certo aqui. Isso é Deus trabalhando em favor daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, aprenda a lutar contra uma percepção negativa dos acontecimentos à sua volta. Por quê? Porque quando nós olhamos e abraçamos essa percepção negativa a partir do que olhamos, isso nos desencoraja, isso nos desestimula, isso nos faz desejar retroceder, isso nos faz desejar voltar atrás. Irmãos, o povo de Israel era escravo no Egito. Eles trabalhavam sobre carga pesada. E quando o faraó descobriu, e quando o faraó se deu conta de que que os hebreus eram numerosos demais, disse assim, vamos aumentar a carga desse povo. Para eles entenderem que eles são escravos. Porque pode ser que se eles crescerem demais, pode ser que eles se insurjam e tomem o poder. Eles eram escravos. A Bíblia diz que Deus vai lá com mão forte através de Moisés, liberta o povo da opressão de Faraó. E agora o povo está no meio do deserto, em direção à terra prometida. Os espias viram que a terra era boa, a terra era excelente, e eles estão pensando, era melhor voltar para o Egito. Quem dera se a gente pudesse voltar para o Egito e morrer no Egito. Por quê, irmãos? Porque eles não só viram a terra boa e excelente que Deus estava dando a eles, mas eles também se viram pequenos demais, se viram incapazes demais. Eles também se viram insuficientes, desqualificados para possuírem aquela terra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, Paulo diz assim, olha, ninguém pense de si mesmo, ou melhor, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas pense com moderação, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que isso significa? Isso significa que se achar demais é pecado. Mas se achar de menos também. Entende? Então, se Deus te deu um destino, irmão, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma terra, se Deus deu um propósito para você, se Deus está fazendo um sonho ferver no seu coração, se Deus está te apontando um certo propósito, um certo destino para a sua vida, não se ache desqualificado, não se ache incapaz, não se ache pequeno. Não queira retroceder, não queira voltar atrás. Porque, irmãos, quem te deu a terra foi o Senhor. E é o Senhor quem vai te garantir entrar nela. Ainda que a aplicação da nossa inteligência, da nossa sabedoria, das nossas habilidades seja necessária, no fim das contas é a graça de Deus que opera em nosso favor. No fim das contas é Deus quem opera em nosso favor, é Deus quem nos leva para onde nós temos de ir. Então não se ache pequeno, desqualificado, inapropriado, não se ache incapaz. Deus está em você na pessoa do Espírito Santo. Você está em comunhão plena com Deus, meu irmão. Comunhão plena com Deus. O Espírito de Deus é o poder de Deus. O poder de Deus habita em você. E através de você ele vai liberar esse poder para desfazer o que precisa ser desfeito, para fazer o que precisa ser feito, para derrubar os gigantes que precisam ser derrubados, para trabalhar na terra que precisa ser trabalhada, para arar na terra que precisa ser arada. Ele vai te dar as condições. Agora não fique achando que você é pequeno demais, desqualificado demais, insuficiente, incapaz. Lute contra uma percepção negativa das coisas à sua volta, irmão. Lute. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus estava ensinando uma boa maneira de ver a vida. Eu gosto de chamar isso de
o otimismo cristão. Jesus está nos ensinando uma maneira de ver a vida. De ver a vida sempre a partir da perspectiva de que Deus está nos guiando para o nosso propósito. Deus está nos guiando para o nosso destino. Seja lá o que for que aconteça no meio do caminho, Ele trabalha por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós desejamos, olha que coisa séria isso aqui, irmãos, porque quando nós desejamos voltar para o lugar de onde já fomos movidos por Deus, somos rebeldes e orgulhosos. Somos rebeldes e orgulhosos. Nós devemos nos lembrar que Deus resiste o soberbo. Deus resiste o orgulhoso. Mas Ele dá graça a quem? Quem? Ao humilde. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Ah, quem dera a gente pudesse voltar para o Egito. Foi para morrer no deserto que Deus nos trouxe para cá? Olha só que rebeldia, mano. Olha só que desaforo. Então, o caminho seguro e o coração correto para chegarmos ao nosso destino, ao propósito de Deus para nós, está aqui nos versículos de 6 a 9, na resposta de Josué e Calebe ao povo. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Veja pela fé que o destino de Deus para nós, para mim, para você é excelente. Amém? Veja com os olhos da fé. O propósito de Deus para a sua vida é excelente. O destino de Deus para você é excelente. Depois, dependa exclusivamente de Deus para chegar lá. Olha só. Eles disseram, olha, a terra que percorremos é excelente. Veja pela fé que o seu destino é excelente. No 8 ele disse: o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra por onde há leite e mel com fartura, dará a nós. Dependa exclusivamente de Deus para chegar lá. Não pense que é a sua habilidade, não pense que é a sua vontade, não pense que é o seu esforço, não pense que é o seu mérito. É a graça de Deus. Nós trabalhamos com Ele, mas é a graça dele que opera todas as coisas. Amém? Ele trabalha, ele manifesta a sua graça por meio do nosso esforço também. Mas no fim das contas é a graça dele. Dependa exclusivamente de Deus. Depois Josué diz, olha, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Conserve sempre um coração humilde e corajoso. Conserve sempre um coração humilde e corajoso. Não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo deles. Depois, confie em si mesmo quando se está em Deus. Você está em Deus, meu irmão? Amém? O Espírito de Deus está em você? Então confie em si mesmo. Confie no seu taco. Amém? Confie no seu taco. O sinal está sempre verde até que esteja vermelho. Viva a sua vida, faça suas coisas, empreenda, desbrave, construa. Se o Senhor quiser que você pare, Ele vai fechar o sinal. Você vai saber. Você entende? As pessoas ficam assim, mas se passar, eu vou entender que aquilo é a vontade de Deus, se passar um cavalo branco correndo aqui agora, naquele lugar onde não pode passar um cavalo branco. Você quer que um cavalo branco passe, precisa saber que foi Deus que está te dando o sinal. Não, irmão. Você tem o Espírito Santo. Você tem a mente de Cristo. Andare. Faz a vida. O sinal está verde até que esteja vermelho. Se Deus quiser parar você, Ele vai parar você. Amém? Foi assim comigo. Eu estava estudando fazer uma prova para concurso público. Deus me levou para a Alemanha. Eu queria ser músico profissional. Deus fechou as portas para mim. Eu não queria ser pastor. Deus me pôs no seminário. Deus vai fechando o sinal, irmão. Vai abrindo o sinal, vai fechando o sinal. Vai abrindo o sinal, vai fechando o sinal. O certo é que quando nós inclinamos o nosso coração e nos dispomos, Ele nos guia ao nosso destino.
Ele nos guia ao nosso propósito. Então confie em si mesmo. Se você está em Deus, meu irmão, confie em si mesmo. Amém? Lembre-se, olha, não deixe as pessoas desencorajarem, desestimularem, não. Cale a voz deles. A Bíblia diz que Caleb fez o povo se calar. Vocês estão falando demais. Cala a boca. Lembre-se que nós não estamos sozinhos na jornada. Josué e Caleb dizem aqui, ó. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Lembre-se que você não está sozinho na jornada. Para não perdermos o tempo de viver e o destino de Deus para nós, é preciso, primeiro, não recusarmos a crer no Senhor, apesar de todos os sinais que nós já recebemos. Capítulo 14, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu já realizei entre eles? Quando a gente fica, sabe, irmãos, assim, perdido na vida, patinando na vida, é como se a gente estivesse ignorando o trabalho que Deus teve para desenhar o nosso propósito, para desenhar o nosso destino, para criar a nossa vida, escrever os nossos dias, registrar os nossos dias. E nós não podemos nos recusar a crer no Senhor. Não devemos desprezar os sinais. Depois, nós não podemos desobedecer ao Senhor ao longo da jornada. Não trate ao Senhor com desprezo. Versículo 21. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra. 22. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Quem que me tratou com desprezo haverá. Não desobedeçam ao Senhor ao longo da jornada. Conserve um espírito valente e íntegro. Amém, irmão? Conserve um espírito valente e íntegro. Eu estava me lembrando do meu pai, eu estava orando. Falei assim: Senhor, poxa, o Senhor levantou demais o sarrafo para mim, Senhor. Onde eu vou, as pessoas falam do meu pai. Eu sei que a memória dele não vai morrer nunca, mas, Senhor, a impressão que dá é que eu nunca vou conseguir ser tão bom quanto ele. Mas se eu só conseguir ser metade do que ele foi, tá bom, tá bom. Mas se eu também quiser que eu chegue mais longe, eu também não vou recusar, não. Se eu quiser que eu seja mais, eu não vou recusar, não. Porque, irmãos, eu quero conservar um espírito valente, um espírito íntegro. Eu quero conservar um espírito valente para continuar indo e avançando. Sabe, a gente tinha dezenas de bons planos, de coisas boas na nossa mente, planejadas, desenhadas para fazer em 2020, 2021. Mas a pandemia foi uma tragédia na vida da gente. Na vida da igreja, de uma maneira geral. Na vida dos seres humanos em todo o mundo. E veio aquele momento assim que você pensou assim: caramba, agora que a gente estava querendo engrenar, fazer umas coisas e... Mas sabe, a gente precisa conservar um espírito valente, um espírito íntegro. Valente, íntegro, valente, íntegro. Não vamos parar. A igreja não vai parar. A igreja não vai parar, irmãos. Nós seremos a igreja espiritualmente vibrante, familiarmente acolhedora, socialmente relevante que Deus nos mostrou. Seremos. Nós precisamos conservar um espírito valente e íntegro. Deus quer te levar para o seu destino, Deus quer te levar para o seu propósito. Mas se você não tiver valentia, irmãos, se você não tiver integridade, não vai dar certo. Valentia, integridade. Então, nessa noite, Deus está nos convidando, por meio do testemunho de Josué e de Caleb, a inclinarmos o nosso coração à sua vontade, ao propósito dele para nós, ao destino dele para nós. Há um lugar, há um modo, há um trabalho especial de Deus para nós durante o tempo da nossa peregrinação nessa terra. Isso deve ser uma expressão e um testemunho do destino final para o qual nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus. Deus não está alheio à sua vida aqui e agora, e Ele tem planos de bem e não de mal para você. Ele quer que você viva uma vida plena de sentido, plena de significado. Isto nada tem a ver com o que você terá. Esse é um pensamento, irmãos. Esse é um pensamento que contaminou a mente da igreja. Contaminou mesmo a mente da igreja. É como se fosse um Covid-19 mental.
igreja vai morrendo por causa desse pensamento. Quando a gente fala de propósito de Deus, quando a gente fala de promessa de Deus, quando a gente fala de destino, quase imediatamente a gente pensa naquilo que a gente vai ter no fim das contas. E se for sobre não ter nada? Se for sobre dar tudo? Você vai continuar animado? E se for sobre dar tudo, você vai continuar animado? Então, isso não tem nada a ver com aquilo que a gente vai ter, irmãos. Mas isso tem a ver com quem nós nos tornamos. Quem nós nos tornamos até o dia da volta de Cristo. Quem nós nos tornamos. Como você será lembrado? Você será lembrado. Eu espero que nenhum de nós morra. Eu quero que Jesus volte e a gente esteja vivo. Se nós morrermos antes de Jesus voltar, como seremos lembrados? Todo mundo tem memórias maravilhosas do meu pai, da minha mãe, do grande homem e mulher de Deus que eles foram. Eu estou no meu caminho, irmão. Como é que eu vou ser lembrado quando eu for embora daqui? Chorarão a minha ausência ou celebrarão a minha ausência? Bom que esse traje foi embora, estava demorando muito. Como você vai ser lembrado, irmão? Como nós seremos lembrados? Não é sobre o que nós vamos ter. Sabe? A maldição, irmãos, a maldição com a qual Deus amaldiçoou a terra no Éden por causa do pecado original não foi o trabalho. Porque Adão já trabalhava. Adão já cultivava o jardim. A maldição foi o salário. Por quê? A gente passou a trabalhar por causa daquilo que a gente vai ter. Não pelo prazer do trabalho. E não pelo comissionamento de trabalhar. Seu emprego é muito bom, é uma bênção. Seu emprego é uma bênção. Se seu patrão tirar o seu salário, você vai continuar trabalhando lá? Sei. Você tem dinheiro para pagar as contas. Mas eu só estou querendo que você entenda que não é sobre o que a gente vai ter. Destino, propósito, a promessa, a terra. Não é sobre o que a gente vai ter. É sobre quem nós nos tornaremos. Sabe por quê? Com isso eu encerro. Todo aquele povo a quem Deus deu a terra, todo aquele povo, com exceção de Josué e Calebe, pereceu sem entrar na terra. A terra era deles, mas eles não possuíram a terra. Porque o seu coração e a sua intenção eram ruins. Eles tinham um destino, eles tinham um propósito, mas não entraram no seu destino, não entraram no seu propósito, porque o seu coração não era um coração correto diante de Deus. Então não é sobre o que a gente vai possuir, é sobre quem nós nos tornaremos nesse caminho. Josué e Calebe foram lembrados para sempre entre a nação de Israel, como aqueles dois únicos bravos valentes. E depois que Moisés morreu, conduziram o povo, porque ignoraram relatórios ruins. E os outros 10 espias trouxeram e disseram: vambora, meu irmão, vai dar certo. Quem quer entrar na terra, vem com a gente. Vai dar certo. Mesmo se der errado. Então, irmãos, por favor, não coloque sua atenção no que você pode ter, no que você pode receber de Deus. Sim, em quem Ele criou você para ser. Pois é nesse processo que nós chegamos ao lugar onde o que nós temos ou não temos tem pouca importância diante do livro das obras que estamos escrevendo aqui agora. Diante dele, nós nos alegraremos, pois no livro da vida estará escrito que vivemos os nossos dias segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, viva antes que você morra. Amém? Viva antes que você morra. Se eu não conseguir produzir tudo que eu sonho em produzir,
Se eu morrer hoje, se Jesus voltar hoje, eu morri cumprindo o meu propósito. Eu morri dentro do meu destino. Feliz. Estou feliz. Deus me dá dias para viver, quero fazer muitas coisas, construir muitas coisas. Mas se eu morrer, vivi dentro do meu propósito, vivi dentro do meu destino. De novo, não tem a ver com o que você faz para ganhar o seu dinheiro. Pode ter a ver com aquilo que você vai usar o seu dinheiro para pagar para fazer. Tem a ver com quem você está se tornando. Tem a ver com, sabe, aquilo que Deus depositou dentro de você e que é só seu. Que é só seu. Que é só seu. Amém? Amém, igreja?